Fala pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje a gente vai trazer aqui para vocês como calcular previsão, né? Projeção no Excel. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, o que a gente está falando? A gente tem aqui, a gente está gravando esse vídeo de 2022, tá? E aqui é o faturamento, né? A venda de uma empresa XYZ nos últimos anos, ok? E a gente quer fazer agora uma projeção para os próximos anos. Tem muita gente que utiliza a média dos anos anteriores para fazer essa projeção, enfim. Só que a gente tem um recurso aqui no Excel que ele já é feito para isso, tá? Fazer essas previsões, essas projeções aí, nesse caso aqui de faturamento, tá bem? São funções exponenciais, tá? Que a gente vai detalhar um pouquinho aqui sobre como que a gente faz essa configuração, tá bom? Bom, galera, esse recurso ele fica o seguinte, ó, a gente tem que selecionar a tabela nossa com o período, a linha de tempo e os valores, tá? A gente vai selecionar, vai vir aqui em dados, ó, e tá aqui, ó, planilha de previsão. Na hora que a gente clicar, vai aparecer já um gráfico demonstrando ali uma futura projeção e algumas configurações que a gente tem que fazer, tá? Antes de eu clicar aqui para a gente analisar, pediria para que vocês, se possível, desse o like aí no vídeo, tá? Compartilhasse aí, principalmente com as pessoas da área financeira que utilizam muito esse processo de fazer previsões, porque para que esse vídeo ele chegue, né, para o maior número de pessoas possíveis, isso vai ajudar a gente e ajudar as pessoas também que de repente não conhecem esse recurso do Excel e acabam fazendo a fórmula aí de maneira improdutiva, demorando mais que o necessário, tá bom? Então, se possível, não esquece de deixar o like aí e compartilhar, tá bom? Então vamos lá, selecionei aqui a minha tabela, eu vou vir aqui em dados, vou vir aqui, ó, planilha de previsão. Quando eu clico em planilha de previsão, ó, ele já gera aqui para mim um gráfico, ó, fazendo a projeção dos anos de 2022, que é o ano que nós estamos, e aqui não tem dados, e o ano de 2023. Ele já sugere aqui, ó, para finalizar em 2023, eu posso falar, não, eu quero fazer a projeção até 2024. Ele já aparece aqui, ó. Mas aí vamos deixar em 2023 mesmo, conforme é a sugestão deles, ok? Então, esse gráfico aqui a gente pode deixar ele em linha, como em colunas. Vamos deixar em linha mesmo. E aqui, antes da gente mandar criar essa tabela de projeção, a gente vai vir aqui em opções, ó. Quando a gente clica em opções, eu vou melhorar aqui para que possa ficar visível aí para vocês. Pronto. Então, além do gráfico aqui, a gente tem algumas opções aqui, ó. Por exemplo, início da previsão 2021, sim. Por quê? Porque é o último ano que eu tenho aqui como valor real, ok? Aqui, intervalo de confiança. Se eu diminuir o intervalo de confiança, ele vai diminuindo as faixas, né, de limite entre inferior e superior. Quanto mais eu aumento, você vê que ele vai alargando aqui, ó, as faixas, ó. Ó, tá vendo, ó? O limite de confiança inferior e superior. Vamos deixar 95, que é um valor razoável, tá? De confiança, que ele vai abrir ali para mim, ok? Então, vamos lá. Isso aqui é o intervalo de confiança. Aqui, sazonalidade. Isso aqui aplica muito, por exemplo, se a gente aqui fosse uma previsão ao invés de anual ou mensal, onde, por exemplo, ele iria analisar dos últimos anos se há alguma sazonalidade. Por exemplo, nos meses de final de ano, ou no Natal, por exemplo, ou mês de Dia das Mães, Dia dos Pais, dependendo do seu negócio, ele vê que naquele mês específico há uma venda maior. Então, ele vai detectar isso, tá? Ele vai considerar isso na sua projeção. Ele não vai considerar algo linear, ele vai considerar a sazonalidade. Por exemplo, aqui, se é uma empresa que trabalha com produtos, sei lá, de eleitoral ou Copas do Mundo, também, ele vai ver, a cada 4 anos o faturamento dele é muito maior. Então, ele vai considerar isso também, tá? Aqui você pode definir manualmente ou detectar automaticamente. Eu sugiro sempre deixar detectar automaticamente. Ele vai, com base nos seus dados, detectar se há alguma sazonalidade ali ou não, ok? Esse inclui estatísticas de previsão. Pode deixar desativado, porque na fórmula dele já tem todas essas estatísticas. Só que eu vou deixar aqui incluir para você ver o que acontece. Ele vai mostrar uma tabelinha, tá? É só é mesmo para ilustrar para vocês, mas isso aqui não vai fazer diferença nenhuma no cálculo, tá? É só uma informação a mais que ele vai mostrar. Aqui, o intervalo de linha do tempo é esse período. O intervalo de valores é esse daqui que a gente selecionou na tabela. Preencher pontos ausente usando interpolação
ou zeros. O que é isso? Vamos supor que aqui em 2019 tivesse zerado aqui. Então eu vou escolher aqui, se tivesse algum valor vazio, na verdade, né, sem preencher, o que ele ia preencher? Ele ia preencher com zero ou fazer interpolação, né? Que seria a média entre eles, né? O cálculo estatístico que ele tem aqui para isso, ok? E aqui, agregar duplicatas utilizando média. O que é isso? Vamos supor que eu tivesse mais uma linha aqui também com 2019 e, por exemplo, com 19 mil. Se eu colocar média, o que ele vai fazer? Tá, 2019. Uma está 17.500, a outra 2019 está 19 mil. Ele vai calcular a média dos dois períodos de 2019 para considerar esse valor no cálculo estatístico, tá? Mas aí você pode colocar, para colocar o máximo. Se tiver 2019, eu quero que coloque o máximo. Considere o valor maior ou menor, tá? Aí é uma opção, eu recomendo colocar a média, beleza? Pronto, então essas são as configurações que tem que ser feitas. Na hora que você clica em criar, olha o que vai acontecer. Pronto, ó, ele gerou uma planilha aqui auxiliar e gerou uma tabela aqui com aquele mesmo gráfico que nós vimos. E, opa, deixa eu só voltar aqui, arrastar um pouquinho aqui o gráfico. Essa aqui é aquela tabela estatística, né? Que está mostrando quais foram os cálculos que ele utilizou para fazer essa fórmula. Que fórmula é essa? Quando a gente vem aqui em previsão, ó, em 2021 ele repete o valor que já tinha. Quando a gente vem em 2022, é essa função, previsão ETS. É uma função, desculpa, que tem no Excel, que ela tá até em inglês, né? Ainda o Excel, por exemplo, o Target Date, que é aqui o ano, tá vendo? Os valores, que são os valores que eu usei como referência. A linha do tempo, são a linha do tempo que eu usei como referência. A sazonalidade, que a gente não mexeu, ele deixa automático 1. A Data Completion é aquela opção lá que a gente colocou para manipular os valores ausentes, né? Então a gente deixou também o valor 1, né? Que ele substitui os valores ausentes por interpolação, né? E tinha aquela opção de colocar 0 para ele substituir os valores ausentes por 0. Mas nesse caso aqui, a gente deixou lá por interpolação, mas não tinha nenhum valor ausente, tá? Então aqui é só para explicar mesmo, eu não vou entrar profundo na fórmula, tá? Só para explicar a fórmula que eles utilizam aqui, beleza? E aí o que ele dá aqui, ó? Que 2022, a projeção de vendas de faturamento é de 22.944, com um limite de confiança inferior de 22.248 e de limite de confiança superior 23.641. Ou seja, com base nos dados faturados nos anos anteriores, eu vou faturar entre 22.248 e 23.641. E lá em 2023, eu vou faturar entre 23.854 e 25.290. Tá? Então, essa projeção aqui, como a gente fez ela aqui, ó, como eu falei, eu poderia gerar ela para os próximos 5 anos também, tá? E mexer aqui também nas limites de confiança, todas aquelas informações que nós vimos, tá? E aqui, na hora que eu mandasse criar, ó, ele vai criar outro, ó. Tá vendo? Ele já criou aqui, ó. Agora até 2025. Então, eu escolho o período futuro de projeção que eu quero, tá? Os próximos 5 anos, 4 anos nesse caso, poderia ser meses também, dias até semanas, ok? Então, esse é um recurso que o Excel já tem, né? Para a gente fazer essas previsões, projeções de faturamento ou de custos, né? Por exemplo, quando você vai fazer uma projeção de custos, mês de janeiro, que é um mês que a gente tem muita conta para pagar, né? Impostos e tudo mais. Então, ele vai considerar aquele mês ali como uma sazonalidade também. Então, essa função é bem interessante por isso. É diferente da gente simplesmente fazer a média aqui, né? A média aqui, 18 mil de faturamento e colocar essas projeções, né? Fazer a média de crescimento de 1 para o ano e simplesmente jogar o crescimento padrão. Então, essa aqui já é uma função estatística e com exponencial. Falando a grosso modo, o que ele leva em consideração? Tem um peso, tá, para cada ano. E os anos anteriores, ele tem um peso menor do que os anos mais recentes, tá? Então, por exemplo, na projeção, se você estiver fazendo uma projeção onde tem aqui 10 anos para trás, 15 anos, os anos mais recentes eles vão ter um peso maior nesse cálculo de estatístico que ele faz para saber ali a projeção, né, do seu negócio em relação ao faturamento ou custos
o que você estiver analisando. Tudo bem? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Não deixe de dar like, de compartilhar, principalmente com quem você julga ser interessante, que veja esse vídeo, aprenda esse recurso, tá? E eles vão ganhar produtividade e assertividade aí nos cálculos de previsão do dia a dia deles, tá bom? Bom, muito obrigado e até a próxima.